Olá turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos agora ao módulo 2 aqui do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Nesse nosso módulo 2 nós vamos começar a estudar o primeiro dos movimentos do curso de Mecânica dos Fluidos. E esse movimento vai ser o nada, vai ser estar parado mesmo, tá bom? É a estática. A gente vai estudar a estática dos fluidos. A estática dos fluidos muitas vezes é chamada de hidrostática. Isso porque vai estar associado a hidro, no caso a água, a estática da água, né? Não precisa ser água, pode ser qualquer fluido. Na verdade, a gente vai estudar isso para muitos tipos de fluido. Na verdade, tanto faz, tá bom? Mas acaba ficando por causa das aplicações que nós temos. Então, existem muitas aplicações, de fato, para estática de colunas de água, no caso, né? Então, que acabam trazendo o nome de hidrostática. Mas esse módulo em si acaba sendo um módulo, então, voltado para uma série de consequências que nós vamos ter para o primeiro, então, dos movimentos que a gente vai ter, no caso, que é movimento nenhum. Eu vou considerar nosso fluido em repouso. Então, todas as análises que nós vamos ver aqui nesse módulo, o nosso fluido vai estar em repouso. Nós conhecemos a velocidade do fluido em todos os pontos e ela vai ser zero. Só que isso ainda traz muitos desafios para a gente. A gente ainda vai ver uma série de efeitos e fenômenos aqui dentro desse módulo. Para começar, a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de pressão, tá bom? A gente vai trazer um pouco desse conceito e vamos tentar definir um pouco melhor o que significa isso. Todo mundo já ouviu falar sobre pressão, mas a gente vai delimitar direitinho o que a gente quer dizer quando a gente fala a pressão em um determinado ponto do nosso escoamento. Depois, a gente vai ver como que essa pressão varia, né, dentro de uma coluna de água ou dentro de um determinado reservatório, tá bom? Então, o que causa a variação de pressão? Nós vamos ver também que muitos dos efeitos que nós vamos estudar ao longo desse capítulo, eles valem também por uma condição muito particular de movimento, que é quando nós temos uma aceleração. A gente acaba chamando isso de um movimento análogo à aceleração de um corpo rígido, tá bom? Mas vamos deixar isso para discutir lá naquela aula. Nós vamos falar também sobre alguns outros efeitos que são, por exemplo, quando nós temos uma distribuição de pressão em uma superfície imersa. Então nós temos forças aplicadas em superfícies imersas. E uma força também que é muito conhecida, aplicada em corpos imersos, é o empuxo. Então a gente vai discutir bastante sobre isso também. Como a gente não podia deixar de falar, eu também vou aproveitar para trazer para vocês aqui um conceito interessante, já que a gente estava falando que a estática dos fluidos a gente chama de hidrostática, principalmente porque as principais aplicações se dão dentro da área mais de líquidos, coisas, né, fluidos mais densos. Então, só para ser do contra também, a gente vai trazer nesse módulo uma discussão sobre o modelo de atmosfera padrão, porque nesse modelo a gente não considera, né, não está sendo considerado variação, movimento de velocidade, no caso nós não temos escoamento, mas nós temos então uma variação de densidade em relação à altura e também em função da própria temperatura, tá bom? Isso também é muito interessante e, por que não, caberia aqui dentro do nosso módulo, tá bom? Então, dentro deste módulo a gente vai ver pressão, a gente vai ver a definição de pressão e efeitos de pressão em diferentes tipos de geometria e como que isso vai então afetar o nosso equilíbrio dentro de corpos imersos e forças dentro de superfícies também imersas, tá bom? Mas já falei muito, esse é só o vídeo de introdução, é só para começar, então bora para a primeira aula do módulo. Vamos definir, afinal de contas, o que é pressão? Vejo vocês lá. Até mais!